Prazeres terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem facultar ao homem a condição de poder cumpri-lo. Por que Deus tornou atrativos os prazeres materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e, ao mesmo tempo, experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão para preservá-lo dos excessos. Se o homem fosse impelido ao uso dos bens terrenos apenas pela utilidade que tem, a sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus tornou-os atrativos para que mais facilmente fosse estimulado ao cumprimento dos desígnios da providência. Mas, através desse mesmo atrativo, quis Deus experimentá-lo pela tentação, que o arrastará ao abuso se não aprender a defender-se pela razão. Os prazeres têm limites traçados pela natureza? Sim, para indicar-vos o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e, assim, sois punidos por vós mesmos. O que pensar do homem que procura no excesso de todos os gêneros um refinamento dos seus prazeres? Pobre criatura que devemos lamentar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Da morte física ou moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de toda a espécie o requinte dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, pois este sabe conter-se ao satisfazer as suas necessidades. Abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quão maiores os excessos, maior a predominância da natureza animal. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são também a punição à transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece-o por intuição. Outros conhecem-no à custa das suas próprias experiências. Não traçou a natureza o limite do necessário na nossa própria organização corporal? Sim, mas o homem é insaciável. Apesar de a natureza ter traçado os limites na nossa própria organização, os vícios alteraram a sua constituição, criando-lhe necessidades que não são reais. O que pensar dos que se apropriam dos bens da terra para obter o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que causarem. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado selvagem, e os espíritos que ditaram esses princípios não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a apoiarem-se mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta, tem apenas o verniz, como há pessoas que da religião só têm a máscara. Guerras. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predomínio da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conheciam o direito do mais forte. Por isso, a guerra era um estado normal. À medida que o homem progride e evita as causas, a guerra torna-se menos frequente, mas quando necessária, envolve-a com um princípio humanitário. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos.
Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra conduz à liberdade, como se explica que a maioria das vezes tenha como objetivo e resultado a subjugação? Subjugação momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. O que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? É o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios que originou, pois responderá por todo aquele de que tenha sido a causa da morte para satisfazer a sua ambição. Homicídio. O homicídio é um crime perante Deus? Sim, um grande crime. Aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma existência de expiação ou de missão. É aí que reside o mal. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus desculpa o homicídio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar a sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado das mortes que comete durante a guerra? Não quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como lhe será levado em conta o seu sentimento humanitário. Qual o mais culpado para Deus, o parricida ou o infanticida? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como explicar que o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação de alguns povos, já adiantados intelectualmente? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior, em inteligência, também pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem melhorar. Ele apenas sabe. Duelo. Pode considerar-se o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um homicídio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais adiantada e moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como julgamento de Deus. Aquele que participa de um duelo em desvantagem física e com a certeza de que sucumbirá, poderá considerá-lo um homicídio? É um suicídio. Quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Ambos os casos. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e com o propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Depois, porque expõe a sua própria vida inutilmente, sem proveito para ninguém. Qual o valor sob o ponto de vista da honra nos duelos? Orgulho e vaidade, as duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra está tão empenhada que uma recusa seria covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada época tem uma maneira diferente de ver. Quando os homens tiverem melhor índole e forem moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou deixando-se matar que se repara uma falta. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando se erra, perdoar quando se tem razão e desprezar os insultos que não pode atingir-nos. Capítulo 7. Lei de sociabilidade. Necessidade da vida social. Vida de isolamento, voto de silêncio. Laços de família. Necessidade da vida social. A vida social faz parte da natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades indispensáveis à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural?
Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade, e todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem, ao procurar a sociedade, fala por um sentimento pessoal ou obedece a um objetivo providencial mais amplo? O homem deve progredir, mas não o pode fazer sozinho por não dispor de todas as faculdades, necessitando, por isso, relacionar-se com os outros. Isolado, embrutece e definha. Ninguém dispõe de faculdades completas, sendo pela união social que o homem se complementa e assegura o seu progresso e bem-estar. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Vida de isolamento. Voto de silêncio. É de conceber, como princípio geral, que a vida social faça parte da natureza. Mas se todos os gostos também fazem parte da natureza, por que condenar o prazer do isolamento absoluto, quando se encontra satisfação nele? Satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil para ninguém. O que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Mas, se esse afastamento tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação dolorosa, não acaba sendo meritório? Fazer mais o bem do que o mal é a melhor expiação. Evitando um mal, o homem cai no outro, pois esquece a lei do amor e caridade. O que pensar daqueles que fogem do mundo para se dedicarem ao alívio dos sofredores? Elevam-se, rebaixando-se. Colocam-se acima dos prazeres materiais, fazendo o bem no cumprimento da lei do trabalho. E os que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é o refúgio absoluto do egoísta. Não há isolamento da sociedade, visto trabalharem para ela. O que pensar do voto do silêncio prescrito por certas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se essa faculdade está inserida na natureza e por que Deus a concedeu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades. Não obstante, o silêncio é útil, porque através dele sublimas o recolhimento. O teu espírito torna-se mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto do silêncio é uma tolice, apesar de bem-intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Os votos do silêncio absoluto e do isolamento privam o homem das relações sociais, perdendo o ensejo de fazer o bem e dar sequência à lei do progresso. Laços de família. Como se explica que entre os animais, os pais e os filhos, deixe de reconhecer-se logo que estes não mais precisem de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando os filhos atingem a condição de se bastarem a si mesmos, a tarefa da mãe está cumprida, nada mais lhe exigindo a natureza. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os novos filhos que virão. Há pessoas que deduzem do abandono dos filhos pelos animais que os laços de família entre os homens são apenas o resultado de costumes sociais e não o efeito de uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem um traçado de vida a percorrer, bem diferente daquele destinado aos animais. Por que, então, a pretensão de quererem compará-lo sempre com eles? O homem precisa de outras coisas além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços sociais são imprescindíveis ao progresso,
e os laços de família reforçam esse relacionamento, deduzindo-se daí a sua inserção na lei natural. Dessa forma, Deus proporciona aos homens a oportunidade de aprenderem a amar-se como irmãos. Quais seriam as consequências sociais resultantes da extinção dos laços de família? O recrudescimento do egoísmo. Capítulo 8. Lei do Progresso. Estado natural. O caminho do progresso. Povos degenerados. Civilização. Evolução da legislação humana. Influência do espiritismo no progresso. Estado natural. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não está destinado a viver indefinidamente no estado natural, bem como no da infância. O estado natural é transitório e extingue-se com o progresso da civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a humanidade, e o homem evolui à medida que a compreende e pratica melhor. Como tem menos necessidades no estado natural, o homem não sofre por isso as tribulações que cria para si mesmo no estado mais avançado. O que pensar da opinião daqueles que consideram esse estado como da mais perfeita felicidade terrena? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não conhecem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Pode o homem retroceder ao estado natural? Não. O homem obedece a um progresso contínuo, não retornando ao estado da infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar num retrocesso à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Evolução da legislação humana. Poderia a sociedade ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Com certeza, se fossem bem compreendidas e mais bem praticadas pelo homem. Desse modo, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos da barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis a seu favor, evidentemente. Contudo, à medida que se compreendia melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são mais estáveis quando se aproximam da verdadeira justiça, isto é, ao serem feitas para todos, identificando-se com a lei natural. A civilização criou novas necessidades relacionadas com a posição social de cada um. Foi preciso regulamentar os direitos e os deveres dessa posição através de leis humanas. Mas, influenciado pelas paixões, o homem cria direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos suprimem dos seus códigos à medida que evoluem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela consagraria na infância das sociedades o direito do mais forte. Serão necessárias leis penais severas na atual condição social? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis destinam-se mais a punir o malfeitor do que a evitá-lo. Só a educação poderá reformar os homens, o que os levará a não precisarem mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser impelido a reformular as suas leis? Isso ocorre naturalmente,
pela força das circunstâncias e influência das pessoas de bem, que o guiam no caminho do progresso. Muitas já foram reformuladas e muitas outras ainda o serão. Espera. Capítulo 9. Lei da Igualdade. Igualdade natural. Desigualdade nas aptidões. Desigualdades sociais. Desigualdade na riqueza. Riqueza e miséria. Provações. Igualdade dos direitos no homem e na mulher. Igualdade no túmulo. Igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Deus fez as suas leis para todos, cujo objetivo é o mesmo. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade tão evidente e mais generalizada do que podeis imaginar. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade e sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico morre como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a ninguém, seja pelo nascimento ou pela morte. Para ele, todos são iguais. Desigualdade nas aptidões. Nem todos são dotados das mesmas aptidões. Por quê? Deus criou todos os espíritos em igualdade de circunstâncias, mas em função do tempo vivido, cada um obtém maior ou menor soma de aquisições. A diferença reside no grau da experiência alcançada e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, resultando o aperfeiçoamento mais rápido de alguns, com aptidões diversas. Esta diversidade de aptidões, contudo, torna-se necessária para que cada um dê o seu contributo aos desígnios da providência, em conformidade com o desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro o fará. É assim que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários, é fundamental que os habitantes dos mundos superiores, na maioria criados antes do vosso, venham habitá-lo para dar-vos o exemplo. Ao passar de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais denso ou uma posição mais precária do que a anterior, sempre com o objetivo de lhe servir como ensinamento e ajuda no progresso. Assim, a diversidade de aptidões do homem não resulta da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato a fim de que os mais adiantados auxiliem o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve uni-los. Desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. A desigualdade diluir-se-á ao longo dos tempos e desaparecerá completamente com a extinção do orgulho e do egoísmo. Então, restará apenas a desigualdade do merecimento. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se olharão mais pela pureza do sangue. Só o espírito é mais ou menos puro independentemente da posição social. O que pensar dos que abusam da superior posição social para oprimir os fracos em benefício próprio?
merecem a condenação. Infelizes! Serão oprimidos e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Riqueza e miséria. Provações. Uns vivem na riqueza e no poder, outros na miséria. Por quê? Para serem experimentados de modos diferentes. Além disso, foram os próprios espíritos que escolheram essas provações, e, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual a provação mais perigosa, a pobreza ou a riqueza? Ambas. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza conduz a todos os excessos. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe, por outro lado, de mais condições para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. As suas necessidades aumentam com a riqueza, julgando nunca ter o bastante para si mesmo. A elevada posição social neste mundo e respectiva autoridade sobre os seus semelhantes são provações tão grandes e difíceis como a verdadeira miséria. Quanto mais rico e poderoso, mais obrigações e melhores condições de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos bens e do poder. A riqueza e o poder despertam paixões que nos prendem à matéria, afastando-nos da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: "Em verdade vos digo, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que a um rico entrar no reino dos céus." Igualdade no túmulo. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória através dos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Não obstante, a suntuosidade dos monumentos fúnebres geralmente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a sua memória? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Realmente, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, exibicionismo e ostentação de riqueza. Acreditas que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre por colocar apenas uma singela flor na sua tumba? Acreditas que o mármore possa libertar do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Reprovais, então, de maneira absoluta, a pompa dos funerais? Não. Quando feita para honrar a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória através de faltosos monumentos. O tempo destruí-los-á, como ao próprio corpo. Assim, o impõe a natureza. A lembrança das boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o libertará das suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Capítulo 10. Lei de liberdade. Liberdade natural. Escravatura. Liberdade de pensamento. Liberdade de consciência. Livre-arbítrio. Fatalidade. Conhecimento do futuro. Resumo teórico da força geradora das ações no homem. Liberdade natural. Há alguma condição de liberdade absoluta para o homem? Não. Todos necessitam uns dos outros, os pequenos e os grandes. Que condição permitiria ao homem absoluta liberdade? A do eremita no deserto. Basta a convivência de duas pessoas para que se imponham direitos recíprocos, e por isso, sem liberdade absoluta.
Os direitos alheios inibem um homem de ser senhor de si mesmo? De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que exercem no lar e com os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, entremeada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ao sustentarem princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tiver o homem para compreender um princípio, menos desculpável será se não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais inserido no caminho de Deus do que aquele que pretende ser o que não é. Liberdade de pensamento. Dispõe o homem de algum atributo que escape a qualquer constrangimento, concedendo-lhe, por outro lado, plena liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois nada pode detê-lo. Pode-se obstruir a sua manifestação, mas ninguém poderá impedir quem quer que seja de pensar. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, que melhor o conhece, pode condená-lo ou absolvê-lo de acordo com a sua justiça. Meios de conservação. Dando ao homem a necessidade de viver, facultou-lhe Deus os meios de consegui-lo? Sim. Se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem os dispensáveis meios. Por isso, faz a terra produzir, de modo que forneça o necessário a todos os seus habitantes. Só o indispensável é útil, o supérfluo jamais. Por que a terra nem sempre produz o necessário? Porque o homem é negligente e ingrato. No entanto, a terra é uma excelente mãe. Muitas vezes, o homem acusa também a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o indispensável. Se não supre todas as necessidades, é porque uma boa parte é utilizada com o supérfluo. Observai como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades artificiais. Por isso, esbanjando a maioria dos produtos para satisfazer fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte, ou queixar-se de estar desprevenido quando chegarem os dias de penúria? Em verdade vos digo, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Só os produtos do solo podem considerar-se bens terrenos? O solo é a principal fonte de onde provém todos os outros recursos, que não são mais do que a transformação desses produtos. Desse modo, bens terrenos serão tudo que o homem puder desfrutar nesse mundo. É comum faltarem os meios de subsistência a certos indivíduos, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir a eles mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para se encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, o mesmo acontece com as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, resta-lhe ainda muito a fazer. Quando tiver concluído a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário,
a não ser por sua própria culpa. A infelicidade, para muitos, resulta do caminho pelo qual enveredaram, bem diferente daquele que a natureza lhe traçou, faltando-lhes então a inteligência para vencer. Há um lugar ao sol para todos, com a condição de que cada um ocupe o seu. Não podemos responsabilizar a natureza pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Não obstante, seria preciso ser cego para não se reconhecer o progresso alcançado pelos povos mais adiantados. É graças aos louváveis esforços da filantropia e da ciência que, em conjunto, não param de contribuir para a melhoria da condição material dos homens. Malgrado o constante crescimento das populações, a insuficiência da produção acha-se atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial à saúde, desconhecida dos nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda a parte, a ciência dá o seu contributo para aumentar o bem-estar. Quer dizer, então, que já se alcançou a perfeição? Muito longe disso. Mas pelo que já se fez, é possível imaginar o que ainda poderá ser feito, com perseverança e determinação, se o homem for sensato o suficiente para procurar a felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o farão regredir. Haverá situações em que os meios de subsistência não dependem de modo algum da vontade do homem e a privação do necessário seja uma consequência da força das circunstâncias? Por vezes, é uma provação cruel que geralmente deve suportar, e a qual sabia que seria exposto. O seu mérito consiste em resignar-se à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe forneça os meios de sair das dificuldades. Quando surgir a morte, deverá aceitá-la com humildade, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento só contribuirá para neutralizar o mérito alcançado. Cometem crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar os seus semelhantes para matar a fome? No caso afirmativo, será atenuado pela necessidade de sobrevivência que resulta do instinto de conservação? Ao dizer que há mais merecimento quando se suportam as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime na observância da lei natural, falta que deve ser duplamente punida. Nos mundos em que a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, embora esses alimentos estejam relacionados com a sua natureza. Todavia, não são suficientemente substanciais para os vossos estômagos rudimentares, da mesma forma que eles não poderiam digerir os vossos. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação implica prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e saúde, o trabalho é impossível. Será censurável procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus apenas proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem põe em risco a saúde física e moral. São dignas de mérito perante Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? O vosso mérito será maior se fizerdes o bem ao próximo. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria, elevando a sua alma. O grande mérito reside na resistência à tentação, que induz aos excessos e aos prazeres inúteis. Assim,
como tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação for apenas uma simulação, resultará em hipocrisia. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde toda a antiguidade pelos mais diversos povos. Existe algum mérito nisso? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se for apenas em benefício daquele que a pratica, impedindo-o de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto apresentado. Privar-se pelos outros, eis a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita por diversos povos? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não prejudique a sua saúde. Mas alguns legisladores resolveram proibir certos alimentos, objetivando melhor saúde, e para dar mais crédito às suas leis, apresentaram-nas como vindas de Deus. A alimentação animal do homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. Do contrário, o homem enfraquece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar a sua saúde para melhor cumprir a lei do trabalho. Deve alimentar-se, portanto, segundo as exigências do seu organismo. A abstenção de alimentos animais ou quaisquer outros, como expiação, é meritória? Sim, ao privar-se pelos outros. Com efeito, Deus não aceita uma mortificação sem qualquer utilidade e séria intenção. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que só aparentemente se privam de alguma coisa. O que pensar das mutilações praticadas no homem e nos animais? Por que semelhante pergunta? Interrogai-vos sempre se essa coisa é útil. O que é inútil não agrada a Deus, sendo-lhe sempre desagradável tudo o que seja nocivo. Prestai bem atenção. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma, e só na prática das suas leis podeis desembaraçar-vos da matéria terrena. Já que os sofrimentos deste mundo contribuem decisivamente para a nossa evolução moral, quando suportados com resignação, verifica-se o mesmo com os sofrimentos voluntários? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não contribuem para o bem do próximo. Acreditas que aqueles que abreviam as suas vidas nos rigores extremos, como fazem os faquires e os fanáticos de algumas seitas, tiram proveito dessa situação? Por que não gastam então as suas energias na prática do bem ao semelhante? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo e sofram privações para alívio dos desamparados. Só então as suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando os sofrimentos voluntários são direcionados em benefício próprio, prevalece o egoísmo. Quando se sofre pelos outros, pratica-se a caridade. São estes os ensinamentos de Cristo. Se não devemos assumir sofrimentos voluntários que não têm qualquer utilidade para os outros, temos a obrigação de preservar-nos daqueles que podemos prever ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi atribuído a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Reprime o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo que se assemelha a uma serpente que atormenta o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que através dos rigores que não são mais deste século. Capítulo 6. Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores. Guerras. Homicídio. Crueldade. Duelo. Pena de morte.
destruição necessária e destruição abusiva. A destruição obedece a uma lei natural? É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Aquilo a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Nesse caso, o instinto de conservação teria sido atribuído aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas são os instrumentos de que Deus se serve para atingir os seus objetivos. Com efeito, alguns animais, para sobreviverem, alimentam-se de outros seres vivos, contribuindo desse modo para a manutenção do equilíbrio na reprodução. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca dos meios de preservação e conservação? Para que não ocorra antes do tempo previsto. Qualquer destruição antecipada impede o normal desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus atribuiu a cada ser a necessidade de viver e reproduzir-se. Já que a morte nos leva a uma vida melhor, libertando-nos dos males deste mundo, não seria mais racional desejá-la do que temê-la? Por que tem o homem um horror instintivo por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe concedeu o instinto de conservação, que o mantém nas provações e sem o qual seria levado ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte diz-lhe que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. O perigo o ameaça. É uma advertência para que saiba aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato, na maioria das vezes, agradece mais à sorte do que ao Criador. O que levou a natureza a colocar lado a lado os agentes de conservação e destruição? É o remédio ao lado do mal, para a manutenção do equilíbrio. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e deixa de existir ao alcançar maior aperfeiçoamento físico e moral. Nos mundos mais adiantados, as condições de existência são sempre outras. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens? Atenua-se à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que o horror da destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. No estado atual, o homem tem o direito de matar os animais? O estritamente indispensável à necessidade de assegurar o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e segurança? Da caça, por exemplo, quando o único objetivo é o prazer de matar. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Qualquer destruição que ultrapasse os limites das necessidades é uma violação da lei de Deus. Os animais matam apenas de acordo com as suas necessidades, mas o homem, dotado de livre-arbítrio, mata sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque cedeu aos maus instintos. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no que diz respeito ao morticínio dos animais têm algum mérito especial? Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, torna-se abusivo quando em excesso, acabando por ser neutralizado por outros abusos. Na realidade, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. Por que Deus pune a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Já dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, subindo um novo grau de perfeição a cada nova existência. É preciso constatar a finalidade para apreciar-lhe os resultados. Não os julgueis apenas sob o vosso ponto de vista pessoal, chamando-os de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. De fato,
são necessários por vezes para que se chegue mais depressa a uma ordem melhor de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Não poderia Deus utilizar-se de outros meios para a melhoria da humanidade a não ser os flagelos destruidores? Sim, e falo todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, tornando-se necessário puni-lo no seu orgulho para que sinta a própria fraqueza. Mas será justo o homem de bem sucumbir como perverso? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Após a morte, pensa de outra forma. Como já dissemos, a vida do corpo representa pouca coisa. Um século do vosso mundo corresponde a um relâmpago na eternidade. Por isso, os sofrimentos de alguns meses ou dias nada significam a não ser como um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos pré-existentes e sobreviventes a tudo constituem o mundo real. São os filhos de Deus, objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que os dizimam, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general preocupar-se-á mais com os soldados do que com os uniformes. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida tal qual ela é e quão pouco representa em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Noutra existência, essas vítimas receberão uma valiosa compensação dos seus sofrimentos, se souberem suportá-los com resignação. Seja qual for o motivo da morte, ninguém deixa de morrer quando soa a hora da partida. A única diferença é que no caso dos flagelos, parte um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento e visualizássemos a humanidade, esses flagelos tão terríveis parecer-nos-iam tempestades passageiras no destino do mundo. Os flagelos destruidores têm alguma utilidade sob o ponto de vista físico, apesar dos males que provocam? Sim, algumas vezes mudam as condições de uma região, embora o bem resultante geralmente seja percebido apenas pelas gerações futuras. Os flagelos seriam também provações morais para o homem ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provações que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação à vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Pode o homem conjurar os flagelos que tanto o afligem? Em parte, sim, mas não como geralmente o entendem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem poderá prevenir-se se souber pesquisar-lhe as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que pertencem aos desígnios da providência, e dos quais cada um receberá em maior ou menor grau a sua punição, não lhe sendo possível opor nada mais do que a resignação à vontade de Deus, agravados por vezes pela sua própria negligência. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, incluem-se, sobretudo, a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais à produção da terra. Entretanto, o homem encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na rotação de culturas, irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos, atenuar os efeitos de tantos desastres. Por isso, o que não fará o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando aos cuidados da preservação pessoal
souber aliar o sentimento da verdadeira caridade pelo seu semelhante. Crueldade. A crueldade está implícita no instinto de destruição? É a sua sublimação. Se algumas vezes a destruição é necessária, a crueldade jamais o é, pois resulta de uma natureza sempre má. Por que razão a crueldade predomina nos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Entregam-se aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corporais, visam apenas a conservação pessoal, o que os torna geralmente cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento inferior estão sob o domínio de espíritos igualmente inferiores, que lhes são simpáticos, até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade provém da ausência do senso moral? Dizem melhor que o senso moral não está desenvolvido, mas não que esteja ausente, pois, em princípio, existe em todos os homens. É esse senso moral que os transformará mais tarde em seres bons e humanos. Existem no selvagem do mesmo modo que o princípio do perfume no botão de uma flor que ainda não desabrochou. Todas as faculdades existem no homem no estado rudimentar ou latente e desenvolve-se conforme as circunstâncias forem mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o das outras. A grande excitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, assim como o desenvolvimento moral enfraquece pouco a pouco as tendências puramente animais. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas se encontrem por vezes seres tão cruéis como os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos, existem também alguns estragados. De fato, são selvagens que só têm a aparência da civilização, como lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos inferiores e muito atrasados podem encarnar entre os humanos mais avançados, na expectativa de também avançarem. Mas, se as dificuldades forem muito grandes, prevalecerá a natureza primitiva. Os homens de bem estarão um dia livres dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, para renascerem com outro envoltório. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens esse exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem, tal como o mau grão que se separa do bem. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Incontestavelmente, assinalando um passo importante no progresso da humanidade. Com mais esclarecimento, será completamente abolida. Os homens não mais serão julgados pelos homens. Contudo, essa época está ainda muito distante do porvir. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar. Mas seríamos injustos com a sociedade moderna se não descortinássemos uma evolução nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e na natureza dos crimes que condicionam a sua aplicação. Se compararmos as garantias com que a justiça se esforça hoje para apoiar o acusado e o sentimento humanitário que lhe dispensam, mesmo quando culpado, com o que se praticava em tempos não muito distantes, reconheceremos as conquistas alcançadas pela humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria integridade física. A eliminação de um membro perigoso da sociedade estará implícita nessa lei? Há outros meios de preservação,
sem necessidade de matar. Além do mais, é imperioso dar ao criminoso a chance do arrependimento. Estando a pena de morte fatalmente condenada à extinção, não teria sido uma necessidade em épocas menos avançadas? Necessidade não é bem o termo. O homem julga sempre uma coisa necessária quando não encontra outra alternativa. Mas, à medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto, repudiando os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte resulta de um avanço evidente da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito ao ler os relatos das carnificinas humanas que se faziam antigamente em nome da justiça, por vezes até em honra da divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados, para arrancar-lhes, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado tudo isso natural, e como juiz, talvez agisses do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, e continuarão a mudar até se harmonizarem com as leis divinas. Disse Jesus: quem matar pela espada morrerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? A morte infligida ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado! Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele que a aplica. Todos vós sofreis a aplicação constante dessa pena, pois sereis sempre punidos naquilo em que pecastes, nesta ou em outras vidas. Aquele que infligir maus tratos aos seus semelhantes, contrai a obrigação de vivenciar os sofrimentos que causou. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas também vos disse: perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus o perdão das vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Isto é, na mesma proporção que houverdes perdoado. Meditai bem nisso. O que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? Equivale à usurpação do lugar de Deus na aplicação da justiça. O que agem assim mostram como estão longe de compreendê-lo e o quanto ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se responsáveis por esses assassinatos. O caminho do progresso. A vontade de progredir está implícita no homem ou resulta apenas de um ensinamento? O homem desenvolve-se por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, pelo contato social. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre dele, mas nem sempre imediatamente. Como o progresso intelectual conduz ao progresso moral? Com maior compreensão do bem e do mal, o homem terá melhor discernimento para escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como se explica, então, que os povos mais instruídos sejam, por vezes, os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos e os indivíduos só o alcançam gradualmente. Enquanto não tiverem desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. Com efeito, a moral e a inteligência são dois princípios que só se harmonizam ao longo do tempo. Pode o homem interromper a caminhada do progresso?
Não, mas por vezes pode obstruí-la. O que pensar dos homens que tentam obstruir o caminho do progresso, contribuindo assim para o retrocesso da humanidade? Pobres seres que Deus punirá, serão arrastados pelas torrentes que pretendem deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém terá a possibilidade de poder opor-se-lhe. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não anular. Logo que essas leis se tornem incompatíveis com o progresso, serão abolidas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que as leis humanas estejam em conformidade com a justiça divina, que quer o bem de todos e não a imposição de leis que favorecem o forte em detrimento do fraco. Não há homens que criam obstáculos ao progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo do seu ponto de vista? Assemelham-se às pequenas pedras que, colocadas sob a roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. O aperfeiçoamento da humanidade resulta sempre de um caminhar progressivo e lento? Há, efetivamente, o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Todavia, quando um povo não avança com a rapidez necessária, surgirá fatalmente um abalo físico ou moral, que provocará essa transformação. O homem não pode ficar indefinidamente na ignorância. Precisa atingir objetivo determinado pela providência, ou seja, esclarecer-se pela decorrência natural das circunstâncias. Tanto as revoluções morais como as sociais impregnam-se pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos. De repente, manifestam-se subitamente, fazendo desmoronar o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Geralmente, o homem apenas vê nessas convulsões sociais a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais e pessoais. Aquele que consegue elevar o pensamento acima desses interesses vislumbrará os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem, do mesmo modo que as tempestades e os temporais saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Sendo o homem muito perverso, não parece retroceder pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te. Observa-o por inteiro e verás que ele evolui à medida que compreende melhor a maldade, corrigindo gradualmente os abusos. Todavia, é preciso que o mal atinja por vezes proporções excessivas para tornar mais compreensível a necessidade do bem e das reformas. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre e parece até, à primeira vista, proporcionar o maior recrudescimento desses vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que lhe esclareçam o espírito. É assim que tudo se relaciona, tanto no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará sempre que o homem compreender melhor que, além dos prazeres terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Há duas espécies de progresso que pretensamente se apoiam mutuamente, mas que não caminham lado a lado. É o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no decorrer deste século, todos os incentivos desejáveis, atingindo por isso um avanço até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo esteja no mesmo nível. E contudo, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. O que provocou, então, a lentidão do progresso moral? Com efeito, entre o 24º século e o 19º,
não se constatou uma diferença tão acentuada nessas duas vertentes evolutivas, como a que se verifica atualmente, ou, mais propriamente, entre os séculos XIV e XIX. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, que seria absurdo, ou que não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Povos degenerados. A história mostra-nos que muitos povos que, após as convulsões sociais que os atingiram, enveredaram pela barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Quando a tua casa ameaça ruir, mandas demoli-la e construir outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que esteja reconstruída, haverá perturbação e ansiedade pela demora. Presta atenção a mais outro exemplo. Eras pobre e habitavas um casebre. Ficaste rico e abandonaste-o para habitar um palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras no passado, vem tomar o teu lugar no casebre e fica muito contente, porque antes não tinha sequer um abrigo. Pois bem, entende agora que os espíritos encarnados nesse povo degenerado não são mais aqueles que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então evoluíram e foram para habitações mais perfeitas, enquanto outros menos avançados tomaram o seu lugar, que por sua vez deixarão também um dia. Há raças que por sua natureza são rebeldes ao progresso? Sim, mas vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Qual o futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda ninguém. Desse modo, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Os povos são coletividades que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e velhice. Essa verdade que a história constata pode levar-nos a pensar que os povos mais avançados deste século terão também o seu declínio e extinção, como os da antiguidade? Os povos que só vivem materialmente, aqueles cuja grandeza está baseada na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo esgota-se, tal como a de um homem. Por isso, esses, cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz ofusca as trevas e a caridade neutraliza o egoísmo. Entretanto, há para os povos, assim como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizem com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. Um dia o progresso reunirá os povos da Terra numa só nação? Não, em uma só nação é impossível, porque a diversidade dos climas dá origem a diferentes costumes e necessidades, que constituem as nacionalidades. Assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana, tanto os povos como os indivíduos praticarão a caridade, vivendo felizes e em paz, pois ninguém fará mal ao vizinho ou viverá às expensas dele. A evolução da humanidade processa-se através dos indivíduos que se aperfeiçoam e esclarecem gradualmente. Quando estes prevalecem, tomam a iniciativa e arrastam os demais. Ao longo dos tempos, surgem os gênios e homens de poder a impulsionar essa evolução, instrumentos de Deus que em alguns anos fazem-na avançar muitos séculos. O progresso dos povos realça também a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para impulsionar o adiantamento moral e intelectual de uma nação, que, uma vez transformada, será mais feliz neste e no outro mundo. Porém,
morrendo todos os dias milhares de indivíduos na lenta caminhada através dos séculos, qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? A sua inferioridade relativa privá-los-á da felicidade reservada ao que chegam por último? Ou também, relativa será a felicidade destes? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, pois ninguém é privado do progresso. O fato daqueles que viveram no tempo da barbárie poderem retornar na época da civilização ao convívio do mesmo povo ou de qualquer outro resulta no crescimento de todos na caminhada ascensional. Mas o sistema da unicidade das existências apresenta uma outra dificuldade. No âmbito desse conceito, a alma é criada no momento do nascimento. Então, se alguém for mais avançado do que outro, é porque Deus lhe criou uma alma mais avançada. Por que esse favorecimento? Que mérito tem, mesmo não vivendo mais do que outro, para ser dotado de uma alma superior? Mas esta não é a principal dificuldade. Suponhamos que uma nação pesasse em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir, mas, diariamente, morrem criaturas de todas as idades, renovando-se indefinidamente de tal maneira que todos os dias aparecem e desaparecem em grande número. Assim atingidos os 1000 anos, não mais haveria quaisquer vestígios dos antigos habitantes. A nação de bárbara que era, tornou-se civilizada. Afinal, quem progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Crueldade. Mas esses morreram há muito tempo. Os que chegaram por último. Mas, se as suas almas foram criadas no momento do nascimento, não existiam no tempo da barbárie, concluindo-se que os esforços levados a cabo para civilizar um povo não poderão resultar na melhoria de almas imperfeitas, mas fazer com que Deus crie outras mais perfeitas. Se compararmos essa evolução com a que nos foi dada pelos espíritos, constataremos que as almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas, por já terem vivido antes, chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior, atraídas para um meio já conhecido e em conformidade com o estado em que se encontram. Assim, os cuidados dispensados à civilização de um povo não serão no sentido da criação permanente de almas mais perfeitas, mas para atrair aquelas que já progrediram, quer sejam as mesmas que estiveram nesse povo ao tempo da barbárie ou procedendo de qualquer outro mundo. Quando todos os povos estiverem nivelados pelo sentimento do bem, a terra abrigará apenas bons espíritos que viverão fraternalmente unidos. Os maus, repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o ambiente que lhes convém até que se tornem dignos de voltar ao nosso mundo então transformado. Da teoria vulgar, resulta ainda que os trabalhos de melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir cedo demais e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso dos seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos posteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que revivem em melhores condições, podendo aperfeiçoar-se no seio da civilização. Civilização. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. A civilização
evoluirá de tal maneira que faça desaparecer um dia os males causados? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida como a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que a civilização não realiza de imediato todo o bem que lhe é possível fazer? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também pelo fato de, ao criar novas necessidades, despertar novas paixões? Sim, e também porque as faculdades do espírito não progridem simultaneamente. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Que sinais nos levam a reconhecer uma civilização completa? Pelo desenvolvimento moral. Normalmente, tendes a pretensão de vos considerardes muito adiantados pelo feito de grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vestes melhor do que os selvagens. Todavia, não podereis considerar-vos verdadeiramente civilizados, enquanto não banirdes da vossa sociedade os vícios que a desonram e passardes a viver como irmãos na prática do bem. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, tem a sua escala de valores. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que desencadeia males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário que traz em si o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, extingue-se alguns desses males, que desaparecerão completamente com o progresso moral. Entre dois povos chegados ao cume da escala social, só deverá considerar-se o mais civilizado, no verdadeiro sentido da palavra, aquele em que exista menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e nascimento sejam mais tolerados, por serem incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem qualquer privilégio e sejam as mesmas para todos, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre apoio do mais forte, onde a vida do homem, crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. Influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Certamente irá tornar-se uma crença popular, demarcando uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e haverá chegado o momento de ocupar o seu lugar nos conhecimentos humanos. Entretanto, haverá grandes lutas a sustentar, mais por interesse do que por convicção, visto haver pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Mas os contestadores, cada vez mais isolados, serão impelidos a reconsiderar, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias transformam-se com o tempo e nunca subitamente. Enfraquecem de geração em geração, acabando por desaparecer juntamente com aqueles que as professavam. Estes, porém, serão substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Certamente não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Não obstante, muitos séculos após o advento do cristianismo, ainda existiam vestígios dessas ideias, que só a completa renovação das raças conseguiu apagar.
Acontecerá o mesmo com o Espiritismo, que já progrediu muito, mas terá ainda contra ele, por 2 ou 3 gerações, o fermento da incredulidade, que só o tempo fará desaparecer. Contudo, a sua propagação será mais rápida do que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só edificará. De que maneira o espiritismo contribuirá para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, fará compreender aos homens onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará oculta pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir o futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seita, casta e cor, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. O Espiritismo vencerá a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens, imaginando que uma causa qualquer possa transformá-los magicamente. As ideias modificam-se lentamente, segundo os indivíduos, sendo necessárias várias gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos costumes. A transformação, portanto, só poderá consumar-se com o tempo, gradualmente e de forma progressiva. A cada geração, dissipa-se uma parte da verdade. O Espiritismo veio desvendá-la completamente. Não obstante, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito em uma só pessoa, já lhe teria feito dar um passo, e por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo tornará mais fáceis os outros. Por que os espíritos não ensinaram sempre o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que entendem agora. Por meio desses ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que hoje frutificará. Visto o Espiritismo constituir um marco no progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso com manifestações de tal modo evidentes e generalizadas, convencendo os mais incrédulos? Desejaríeis milagres. Todavia, acontecem cotidianamente e em abundância perante os vossos olhos, e ainda assim, existem os que renegam a Deus. O próprio Cristo não conseguiu convencer os seus contemporâneos pelos prodígios que realizou. Ainda hoje, há quem negue os fatos mais evidentes que se passam ao seu redor, existindo até os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é com prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Na sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Desigualdade na riqueza. A riqueza será o resultado de uma maior capacidade que proporciona melhores meios de aquisição a uns do que a outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? A riqueza herdada, entretanto, não é fruto das más paixões? Que sabes disso? Busca a origem e verifica se ela foi sempre honesta. Não resultaria de uma expoliação ou injustiça? Mesmo sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda que adquiridos corretamente, e o desejo de possuí-los rapidamente, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e asseguro-te que esse julgamento é mais severo que o dos homens. Se uma riqueza foi conseguida desonestamente, os herdeiros serão responsáveis por isso? Certamente que não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, sobretudo, se ignoraram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes
uma fortuna só chega às mãos de alguém para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz do que tiver essa compreensão. Se o fizer em nome daquele que a cometeu, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este último quem a provoca. Sem afastar-se da legalidade, qualquer pessoa pode dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim procede continua responsável depois da morte pelas disposições tomadas? Qualquer atuação produz os seus frutos. Os das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre fixai bem isso. É possível a igualdade absoluta das riquezas? Já terá existido alguma vez? Não, não é possível. A diversidade de capacidades e características de cada um opõe-se a isso. Contudo, existem pessoas que acreditam ser esse o remédio para os desequilíbrios sociais. O que pensais a respeito? São sistemáticas ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo desfeita pela força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não vos desgasteis atrás de quimeras. Se não é possível a igualdade das riquezas, acontecerá o mesmo com o bem-estar? Não, pois o bem-estar é relativo e poderia ser desfrutado por todos, se plenamente compreendido. O verdadeiro bem-estar consiste em empregar o tempo naquilo que lhe seja agradável, e não em trabalhos para os quais não se sente qualquer prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem que o perturba. Será possível que todos se entendam? Completamente possível quando todos praticarem a lei da justiça. Há pessoas que ficam na miséria por sua própria culpa. Pode a sociedade ser responsabilizada por isso? Sim, é a sociedade, na maioria das vezes, a principal culpada dessas situações. Aliás, não é a sua obrigação velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre é a educação deficiente que deturpa o julgamento dessas pessoas em vez de libertá-las das tendências perniciosas. Igualdade dos direitos no homem e na mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Qual a causa da inferioridade moral da mulher em certos países? Do poder injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre o mais fraco. Entre homens moralmente pouco adiantados, prevalece o direito da força. Por que a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para assinar-lhe funções especiais. Cabem ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos mais rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente nas provações de uma vida cheia de amarguras. A fragilidade física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu-lhe força para proteger o fraco e não para servir-se dele. Deus condicionou a organização de cada ser às funções que deve desempenhar. Se deu à mulher menor força física, dotou-a, por outro lado, de maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções destinadas à mulher pela natureza têm a mesma importância do que as atribuídas ao homem? Sim, e até maior. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem.
Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos no homem e na mulher. Qualquer privilégio concedido a um deles é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro, não havendo nesse aspecto qualquer diferença entre eles. Por isso, devem usufruir os mesmos direitos. Escravatura. Haverá homens que estejam destinados naturalmente a serem propriedade de outros homens? A subjugação de alguém é contrária à lei de Deus. A escravatura é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como gradualmente desaparecerão todos os abusos. A lei humana que consagra a escravatura é uma lei antinatural. Iguala o homem ao animal, degradando-o moral e fisicamente. Quando a escravatura faz parte dos costumes de um povo, merecem ser condenados os que dela se aproveitam, embora na presunção de que lhes pareça natural? O mal é sempre o mal, e não existem argumentos que possam transformar uma ação má em boa. Todavia, a responsabilidade pelo mal está relacionada com os meios de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei escrava é sempre culpado de violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Como a escravatura tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, com o desenvolvimento e esclarecimento da razão, sobretudo pelas luzes do cristianismo, mostrando-lhe o escravo como um ser igual perante Deus, deixa de ter fundamento esse tipo de comportamento. A natural desigualdade intelectual não subordina certas raças a outras mais inteligentes? Sim, mas para que se elevem e não para embrutecê-las, ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, julgando-se no direito de vendê-los como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro. Insensatos! Nada vem além da matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixando faltar nada, acreditando que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizes disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos bois e cavalos para obterem bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Liberdade de consciência. A liberdade de consciência resulta da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Pode-se obstruir a liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. As leis humanas regulam as relações entre os homens. As da natureza, a relação do homem com Deus. Qual o resultado da obstrução à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir contrariamente ao que pensam,
tornando-os hipócritas. A liberdade de consciência é uma característica da autêntica civilização e do verdadeiro progresso. Toda crença é respeitável, mesmo que manifestamente falsa? Qualquer crença é respeitável quando sincera e conduza à prática do bem. Condenáveis são aquelas que induzem ao mal. É correto ofender a crença daquele que não pensa como nós? Isso é falta de caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. A obstrução às crenças causadoras de perturbações sociais pode considerar-se uma inibição da liberdade de consciência? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir as manifestações exteriores de uma crença, quando acarretem prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, uma vez que essa repressão não a priva da sua liberdade. Em respeito à liberdade de consciência, deixaremos que se propaguem doutrinas perniciosas ou, sem contrariar essa liberdade, poderemos trazer à verdade os que seguiram falsos princípios? Certamente que se pode e deve, mas, a exemplo de Jesus, ensinai pela brandura e persuasão, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja através da violência. A convicção não se impõe. Como todas as doutrinas têm a pretensão de serem a única expressão da verdade, quais os sinais que nos levam a reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e mais ampla aplicação. Com essa referência, podereis reconhecer uma boa doutrina, pois a que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer a divisão entre os filhos de Deus, só poderá ser falsa e perniciosa.